Oi, gente, a paz. Bom dia, paz do Senhor. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas que a paz de Cristo esteja na vida de cada um de vocês, no lar de vocês. E hoje vamos de uma reflexão muito importante. Hoje não estou com meu marido, né? Estou sozinha aqui hoje. Vamos de reflexão. E nessa reflexão vamos falar sobre o nosso inimigo. 3 inimigos que nós temos. Quem é o seu inimigo? Será se nós consideramos nosso inimigo alguém da igreja, né? Que às vezes a gente diz, porque ninguém gosta de mim, é meu inimigo. Às vezes, nossos vizinhos, meus vizinhos não gostam de mim, é meu inimigo. No trabalho, meu companheiro de trabalho não gosta de mim, é meu inimigo. E às vezes a gente fica com esses pensamentos. Vocês já imaginaram isso, né? Pois é, mas nosso inimigo não são essas pessoas. Eu vou falar aqui de 3 inimigos. É sobre a nossa jornada cristã. No caminhar dela, a gente vai encontrar perigos, ameaças. E quem é esse perigo, essa ameaça? Inimigos na nossa caminhada cristã. E o nosso primeiro inimigo que eu quero falar aqui é exatamente o diabo. O diabo, ele é o inimigo nosso número 1. Quando estava tudo bem no Jardim do Éden, estava tudo indo tudo sob controle, a paz reinava no Jardim do Éden. Ele aparece à mulher para dizer que o que Deus tinha dito não era verdade, que se ela comesse aquele fruto, ela não ia morrer. E a mulher, não vigiando, e nem o homem também, se deixou levar e comeu do fruto, e aconteceu do que aconteceu, que ainda hoje acontece, né? Isso é o número 1, é o inimigo número 1 nosso, que é o Satanás. Ele veio exatamente para se infiltrar, ele se infiltra muitas das vezes no nosso meio para tirar nossa atenção, o nosso foco, da nossa caminhada cristã, exatamente para que nós venhamos perder a direção. Ele faz isso na nossa vida, sim, para que nós venhamos perder a direção. A Bíblia ela nos orienta sobre isso. E tão tal que a primeira aparição dele é no livro de Gênesis. Só para analisar, a primeira aparição dele para tirar a paz é no livro de Gênesis. E ali ele vai para querer tirar a nossa comunhão com Deus, para nós perdermos a nossa identidade com o Senhor. E às vezes nós não entendemos, às vezes culpamos A, culpamos B, mas não é. É o próprio diabo que ele está a serviço. Aliás, é os anjos dele que está a serviço do diabo para tirar a nossa paz, a nossa comunhão em Cristo. E ali, quando a gente para um pouco para ver que ele está fazendo isso, nós precisamos reconhecer. Primeiro ponto, reconhecer que ele está atuando em nós, ou no nosso lar, ou na nossa família. É assim, nós precisamos descobrir isso, que ele está atuando. Esse é o primeiro ponto para nós identificar o nosso primeiro inimigo, que é o diabo, né? Que é Satanás. Diabo, Satanás, Lúcifer, demônio, é um monte de nome, né? E quando nós descobrimos que ele está atuando, nós conseguimos armas espirituais para nós combater isso. Para nós lutarmos contra ele. Mas para nós lutarmos contra ele, primeiro nós temos que descobrir em qual área que ele está atuando na nossa vida. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aqui. E aí, quando a gente vai para o nosso segundo inimigo, né? Quem é o nosso segundo inimigo? É a carne. A carne ela é o nosso segundo inimigo, que é essa natureza pecaminosa. A natureza humana, ela é o nosso inimigo. Por quê? A nossa carne, ela deseja as coisas que não condiz com o reino de Deus. Se nós for fazermos tudo o que a nossa carne deseja, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós não vamos nos encontrar com Jesus naquele grande dia. Se nós for fazer a vontade da carne, ela é o nosso segundo inimigo. Por quê? A carne, ela cobiça, ela sempre está indo para um lado errado, desejando as coisas o quê?
Tá lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 em diante, tem relatando o fruto da carne e o fruto do espírito. O fruto da carne é coisas terríveis. Vamos ler logo aqui, que acho que é bem melhor para nós ler na Bíblia, para ficar mais esclarecido a respeito do desejo da carne, certo? Gálatas, capítulo 5, as obras da carne, o versículo 19 em diante, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora imagina, é ou não é o inimigo do crente lavado e remido no sangue de Jesus? É as obras da carne, porque a obra da carne, ela pende sempre para você se prostituir, para você fazer coisas erradas, para você causar inimizade, provocar inimizade entre as pessoas. E isso é obra da carne. Mas quando você luta contra essas obras, essa obra maligna, porque ela se torna maligna se nós for fazer a vontade dela, nós simplesmente estamos fora do reino de Deus, nós não fazemos parte do reino de Deus. Porém, quando nós olhamos para todas essas coisas, esse desejo que a carne pede, porque aqui é desejo da carne, o que ela pede, o calor tá grande. Isso é o desejo que ela pede, certo? Para você ser uma pessoa invejosa. Quando você sentir inveja, não, é Satanás que está colocando. Não, gente, é a carne. É a carne que está plantando isso de você para você ter inveja do seu irmão. Quando você está com vontade, aquela coceira na língua para falar mal de alguém, é o demônio que está me levando. Não, gente, é a carne. É o desejo da carne que está te conduzindo. Agora cabe a mim e a você controlar isso. E dizer, eu não vou fazer essa vontade da carne. É por isso que ela é o nosso segundo inimigo. Ela é o segundo inimigo nosso. E aí o que acontece? Quando nós abrimos mão dessa vontade carnais, para abrir mão de tudo isso, de fazer coisa errada, tipo prostituição, feitiçaria, que todo mundo já sabe, né? Que o mundo acha que é normal, mas tudo é obra da carne. Eu tô só fazendo algumas pontuações, não falando em todas, né? Ira. As pessoas que se ira contra os outros, ficam irados, revolta e aquela coisa toda. E outra, quando você cria uma heresia, gente, nós olhamos hoje na atualidade, é tanta heresia nessa igreja. Pessoas esquecendo de voltar-se para a palavra de Deus e ver o que a Bíblia me ensina. O que ela está me levando a eu fazer? Qual é o meu papel como cristão aqui na terra? E aí, se você não se deparar com a palavra de Deus na sua frente, para ela confrontar com você, para ela dizer para você que para você ir para o céu, você não pode causar inimizade, você não pode ter heresia, você não pode ser invejosa, você não pode se prostituir, porque prostituição não é só de corpos. Prostituição, existe muitos métodos das pessoas se prostituírem. Você sabia? Quando você não comete adultério, quando você não cria inimizade com as pessoas, é essas coisas que você tem que trabalhar dentro de você, que é algo que isso é o nosso inimigo, que é a nossa carne, que ela trabalha dentro de nós para nos tirar da presença de Deus, né? E quando a gente vai olhar uma coisa dessa, a gente percebe que a carne, ela nos leva à morte eterna, se nós não tivermos cuidado com o desejo que ela nos traz. E muitas das vezes, a carne, ela nos leva a desejo até parecido, que você vê, meu Deus, que parecido, que Deus está falando comigo, e não é, desejos carnais. Como nós vamos combater esse desejo, gente? Como nós vamos vencer esse inimigo que é a nossa carne?
lendo a palavra de Deus, orando, louvando ao Senhor, fazendo devocionais, tendo a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Quando nós fazemos assim, aí nós conseguimos vencer a nossa carne. Aí nós vamos conseguir detectar o que a carne está fazendo com a gente. A carne, ela tem aquele impulso de nos levar a fazer coisa errada. E é por isso que é necessário nós entender isso e descobrir o que a carne está levando a gente a fazer. Às vezes nós achamos que até o inimigo não é a carne. O desejo da carne, ela é muito forte quando nós abrimos mão da leitura da Bíblia, quando nós abrimos mão de orar. Aí a carne, ela acende uma força muito forte em você. Mas quando você se prepara, quando você tem um hábito de fazer leitura bíblica diariamente, quando você tem um hábito de fazer oração diariamente, a sua carne, ela não consegue lhe dominar. Por que ela não consegue lhe dominar? Porque o seu espírito, ele se alimenta em Cristo. O seu espírito, ele se fortalece em Deus. Ele tem força para combater. Por que ele tem força? Porque está sendo alimentado com a palavra da verdade que Cristo deixou para mim e para você. E hoje, se nós não abrirmos os nossos olhos para entender que esse inimigo, ele é bem sagaz para tentar nos confundir, a gente tem que ter muito cuidado para esse inimigo não confundir a gente. Ele tenta nos confundir. Agora vamos para o fruto do Espírito, gente, que está no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Isso aqui, quando fala amor, amar não é somente as pessoas que estão próximo da gente, que só fala palavras doces que nos alegram, não. Amar é nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor ou que não estão ao nosso redor, que a gente ouve falar, mas que a gente ame o suficiente de, na hora de orar por essa pessoa, você sentir desejo ardente na alma de orar por ela, pedindo a Deus misericórdia por essa pessoa. Às vezes pessoas que falou mal de você, pessoas que fez a vontade da carne. Pessoas que estavam na vontade da carne, elas saem falando mal dos outros. Pessoas que vivem fazendo a vontade da carne, aonde ela chega, ela sempre arruma alguma coisa para falar mal de alguém. E aí, quando você tem o fruto do Espírito, o que você tem que fazer? Quando você sabe de tudo isso, que essas pessoas estão falando mal de você, você ama, você perdoa, você abre mão, sabe, de ressentimento. Não é obrigado você estar com aquela pessoa com um braço no pescoço novamente, mas é o coração, é o seu espírito estar livre. É você ter o espírito livre de ressentimento, você ter o espírito livre de maldade, de angústia, de revolta contra alguém porque falou mal de você. Quando você ama, você faz isso. Você sente o que? Paz. Quando você ama, você sente paz. A paz é para as pessoas que amam. Quando você não tem paz, é porque você não ama. A paz é só para quem ama. Por isso, busque o reino da paz em sua vida. Porque mesmo que todos ficam contra você, você consegue ter paz de espírito e paz quando for necessário falar com determinada pessoa que falaram mal de você. Você sabia disso? Eu estou pontuando alguns pontos, porque é muita coisa também sobre do espírito. Outra coisa, bondade. Bondade, isso é o fruto do amor. Você nunca pode fazer com alguém, se alguém errou contra você, você nunca pode agir com ela com a maldade que ela fez com você, mas você tem que agir com bondade com ela. E isso é o fruto do Espírito em nós. E quando você tem aquela bondade com a pessoa, você consegue ter uma fé imensa em Deus, que Deus possa fazer coisas grandiosas. Isso é amor, paz, bondade, e aí você ora pelaquela pessoa para que Deus trate, para que Deus não pese a mão, para que Deus não castigue, mas que Deus venha ter misericórdia, que a pessoa venha reconhecer, se arrepender, pedir perdão a Deus e se redimir diante do Senhor. E isso é ter amor, paz e fé.
e mansidão também. Quando você tem isso na sua vida e quando você também tem uma temperança do Espírito em você. E aí você consegue viver uma vida de santidade, de comunhão, uma vida que agrada o Deus Todo-Poderoso. E aí, quando a gente vai para esses pontos, é uma coisa assim bem longa, né, gente? Mas vamos até o final desse vídeo, não desista. Quando a gente vai para essa parte da carne, ela atribui muita coisa ruim em nós, se nós não tivermos cuidado com ela. Ela atribui coisas terríveis em nós. Agora vamos para o terceiro inimigo, que é o mundo. Vamos ver aqui, que eu fiz algumas pontuações aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar isso aqui. O mundo, não é o mundo em si, de natureza, isso e aquilo, não. Mas o mundo é a atitude de pessoas que não têm limites com o seu ponto de vista, com o que você faz contra um, contra outro, até contra a natureza. Esses também são o nosso inimigo, que nos leva a fazer coisas infâmias, a nos deparar com concupiscência, que às vezes pega, bate na carne e a carne começa a sacudir ali. Não, é isso aqui que tem que ser, tem que ter esse cuidado. Mas o mais perigoso desses três inimigos é exatamente o número 1, que é Satanás. A carne nós podemos combater ela com leitura bíblica, com oração e jejum. O Satanás, nós temos que ter o discernimento para que o Senhor revele o que Ele está fazendo na nossa família, na nossa casa, para nos tirar da presença de Deus. É isso que nós temos que ter cuidado. O mundo eu não vou entrar muito não, que ele tem uma parte assim bem aprofundada aqui, eu vou deixar essa parte para outro vídeo. Só a respeito que o mundo também, ele é um inimigo nosso. Tão tal que o apóstolo Paulo ele diz que não é para nós nos conformar com o mundo, mas é para nós renovar cada dia. Em que a sua mente está sendo renovada, gente? Eu quero perguntar para você, em que a sua mente está renovada? A sua mente tem sido renovada em Cristo, na palavra de Deus? Porque quando nós estamos em Cristo, quando a nossa mente está voltada para a palavra de Deus, cada dia a nossa mente ela se renova, independente da idade. Mas ela precisa se renovar em Cristo. Não é para nós se conformar com o que está no mundo, mas a nossa mente tem que estar renovada em Cristo, a cada dia renovando a nossa mente em Cristo e não nos deixar levar com o que o mundo está querendo nos oferecer para nós ser puxado por ele. Não, de maneira nenhuma, mas que nós venhamos colocar a nossa vida, o nosso padrão de vida na palavra de Deus em Cristo Jesus, para que nós venhamos viver para Cristo. E para que outras pessoas também nos olhem e vejam que nós temos uma vida pautada na palavra de Deus. Às vezes para um pode ser incômodo, né? Que às vezes quando a pessoa não quer o evangelho em si, ele se incomoda, isso é normal. Se você é uma pessoa que está em Cristo, a tua vida está pautada em Cristo, com certeza alguém vai se incomodar com você em algum momento da sua vida. Com certeza, gente. E é isso, gente. E vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Dê o like, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Não deixa de passar esse vídeo sem vocês dar o like. Amém, gente? A paz do Senhor.